Deus, aleluia. Cumprimentamos a todos os moradores de Brusque com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero nessa tarde anunciar-vos a verdade, anunciar-vos um caminho que pode conduzir vocês à salvação, um caminho verdadeiro e não um caminho falso, um caminho qual não é das riquezas, não é o caminho do mundo, não é o caminho da religião, mas sim Jesus Cristo, como ele disse no livro de João, capítulo 14, verso 6, quando fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O mundo ele procura caminhos para achar a Deus, procura meios para satisfazer suas vontades. O mundo procura preencher o vazio com aquilo que ele possui. Mas a palavra, ela é o único alimento que pode saciar a fome do homem. A palavra, ela é o único que pode te alimentar nessa tarde. O único que pode saciar a tua sede. O único que pode te levar à salvação. Quero ler a palavra que se encontra no livro de Tito, capítulo 1, e verso 16. Fala: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. A palavra nos fala que Jesus ele estava passando por Samaria. Aquela passagem que todos conhecem, no livro de João, capítulo 4, da mulher samaritana. E a palavra nos relata que Jesus ele para no poço de Jacó, na cidade de Samaria. E ele para ali para descansar, e os discípulos vão para a cidade para comprar pão, comprar alimento. Mas nesse momento, a palavra nos relata que uma mulher ela chega perto do meio-dia, e Jesus está ali à beira do poço de Jacó. E a mulher ela chega para tirar água. E Jesus lhe fala: mulher, dai-me de beber. E ela pergunta: mas como tu, sendo judeu, me pedes a mim que te dê água? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas a palavra nos fala que Jesus ele diz: se tu soubesses quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria da água da vida. Então a palavra nos fala que a mulher ela fala: vós judeus dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar, mas nós adoramos aqui no Monte Samaria. Então Jesus fala: nem em Samaria nem em Jerusalém se deve adorar a Deus, mas os verdadeiros adoradores, exalta essa palavra, verdadeiros, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores que assim busquem, porque o Pai procura adoradores que assim o adorem, verdadeiros. Então nós podemos entender que Deus não procura cantores bonitos. Deus não procura gente que tenha voz afinada. Deus ele procura verdadeiros adoradores. Deus ele não procura pregadores que falem palavras bonitas e que agradem a plateia. Deus ele procura pessoas que falem a verdade. Deus ele não precisa de gente que massageie o ego dos ouvintes. Deus precisa de alguém que fale a verdade para o povo, porque é um povo que está se perecendo no mundo. O mundo, ele jaz no maligno. O mundo está nas trevas, no engano.
está com seus olhos vendados, como relata o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Fala que Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O mundo ele está na escuridão. E até mesmo aqueles que eram parceiros de luz se tornaram trevas. Porque o apóstolo Paulo, ele fala a Tito dizendo: confessam que conhecem a Deus. Ele não está falando do mundo, ele está falando da igreja. Ele fala confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles aparentam, têm uma aparência de piedade, diz o apóstolo Paulo para Timóteo. Mas negando a eficácia dela. Eu quero ler esse texto. Se encontra o livro 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Bom, primeiro eu vou ler a partir do verso 1 para deixar bem claro o contexto dessa passagem. Fala: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E agora o versículo 5, tem uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-te. Mas de quem é que Paulo está falando, afinal? O apóstolo Paulo está falando do mundo em geral. Ele fala: nos últimos tempos, o mundo vai estar deplorável. E até mesmo dentro das igrejas, dentro dos templos. Porque fala tendo aparência de piedade. Eles até têm uma aparência. Eles até parecem uma coisa. Parecem ser, mas não são. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Como assim negando? Porque para falar o mundo inteiro está cheio de gente que fala que ama a Deus. O mundo inteiro está cheio de gente que fala que tem fé. O mundo está cheio de gente que fala que crê em Deus, mas negam com as obras. Negam com as obras. Porque eles até oram para Deus, até leem a palavra, jejum, fazem votos, campanhas, mas não obedecem a Deus. Não obedecem a sua santa palavra. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala: destes, afasta-te. Porque é como uma pessoa quando está doente, com uma doença contagiosa, afasta-te, pois pode te contagiar. Afasta-te, pois pode passar aí para ti também a apostasia dos últimos tempos. Afasta-te, não chega perto, mas anuncia a palavra, para ver se o antídoto, se o remédio pode curar essas almas, mas não chega perto. É uma doença dos últimos tempos, e não é o coronavírus, não é a pandemia que está assolando o mundo inteiro. Não, é muito pior. É a apostasia dos últimos tempos. É a hipocrisia que o pregador está pregando e quando solta o microfone, lá em casa, lá no trabalho, é uma coisa bem diferente. Nós todos temos que nos examinar e ver se não estamos
temos, como disse o apóstolo Paulo para os Coríntios, no capítulo 11, nos examinarmos a nós mesmos e orar para Deus tornar limpo como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Mas o apóstolo Paulo é bem claro quando ele fala: tendo aparência de piedade. Assim, o jeito bem mais fácil de você entender é ter uma máscara de piedade que tapa o rosto de lobo que está por trás do altar. Eles têm aparência de piedade. Eles quem? Esses que pregam, sapateiam e dizem assim diz o Senhor, mas o Senhor não falou. Esses que parecem ser, mas não são. A palavra fala destes afasta-te. E ele fala no versículo 8, o apóstolo Paulo a Timóteo: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes que resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Estes tais resistem à verdade. Eles não somente, eles não querem, como disse Jesus, os fariseus eles se colocam na porta, na frente da porta e não entram, nem deixam entrar, porque eles resistem à verdade. É o espírito do erro e do engano que está no mundo. É a operação do erro. Os homens eles estão acreditando mais na mentira do que na verdade, e amando mais a criatura do que o Criador, que vive e reina eternamente. Estão levantando ídolos, estão fazendo para si o seu próprio Deus Mamon. Estão rejeitando o Deus da verdade. Estão rejeitando ao Cristo vivo. Estão rejeitando ao Criador e amando a criatura. Mas se esquecem que Deus, Ele é um Deus justo, que se ira todos os dias. Deus, Ele tem poder sobre céus, terra e até mesmo debaixo da terra. E um dia toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor. E todo joelho vai ter que se dobrar perante Ele. Porque não há homem que possa se comparar no nosso Deus. Deus tremendo, forte, acima de qualquer criatura, estátua, imagem, qualquer coisa que possa existir no mundo. Deus, Ele é soberano. E Ele fala, o apóstolo Paulo, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. O apóstolo Paulo ele fala que estes homens eles são corruptos de entendimento, ou seja, sua mente cauterizada, sua mente está corrompida pelo engano, pelo espírito do anticristo que já está no mundo. A mente desses tais já está corrompida e somente pensam nas coisas da terra, somente pensam em ganhos, em bens, mas se esquecem do galardão que está lá em cima. Os homens hoje em dia pensam que podem comprar até o céu, podem comprar até o paraíso celestial. Aqui na terra, o homem, se ele quer comprar uma casa, o homem ele vê ali a casa com a placa de vende-se, ele vai lá e compra. Mas no céu o homem tem que adquirir esse terreno. Lá no céu o homem ele tem que batalhar para poder entrar lá. Lá o que você tem, o que você não tem, não poderá te salvar. Lá o teu dinheiro não vai valer nada. Lá o que vale é a fé e as obras. Lá o que vale é se você obedeceu a palavra de Deus ou não. Lá o que vale é se você deu ouvidos à palavra de Deus.
A palavra fala que Deus ele disse a Ezequiel: Ezequiel, tu fala a essa casa, tu fala ao povo de Israel. Queiram eles ouvir ou não, porque casa rebelde são. Mas o apóstolo Paulo ele fala que resistem à verdade. E ele diz: homens, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Homens reprovados para toda boa obra. Homens que somente sabem fazer a obra do diabo, que é matar, roubar e destruir. Homens que somente sabem fazer o que é errado. Reprovados diante de Deus. Eles podem até ser aprovados diante do mundo, diante da sociedade. Podem até ser aprovados por aquilo que você tem. Você pode até ser aprovado pelo seu dinheiro. Mas diante de Deus você está sendo reprovado por causa das tuas obras, da tua fé, por causa daquilo que você tem feito noite e dia, e por causa que você não tem dado ouvido à verdade. A palavra está batendo no teu coração hoje. Jesus está batendo na tua porta.